Tipo, eu tenho ciência de que nada que eu disser vai fazer uma pessoa que acredita nas pautas morais do Bolsonaro desvencilhar o seu voto dele. Eu tenho uma noção disso, né? Infelizmente. A pessoa não pode dizer que é cristão e está votando nele porque é cristão. As pessoas que votam nele, em sua maioria, são porque querem manter algum preceito moral. Seja a ideia de castas na sociedade, seja ideias racistas, misóginas, né, fascistas, neofascistas, ou mesmo porque são só pessoas levadas por, como que eu posso dizer, por essas fake news, né, vulgo mentira. E a essas pessoas eu me destino, né, de alguma forma. A gente tem, né, nesse cenário, virou ser de esquerda, né, qualquer coisa que preze o bem social comum. Então, você quer mais direitos como empregado, então você é um esquerdista, porque você quer que, tipo, as pessoas tenham um emprego e que esse emprego seja digno. E que esse emprego seja diferente de ser um escravo. Que esse emprego tenha direito, né? Que você possa tirar férias, que você possa ter um 13º, que o 13º não é um favor, é uma correção, né? Existem meses, né, que você trabalha 5 semanas e há outros meses onde você trabalha 4 semanas. Em uma correção disso foi convencionado que você tem uma correção de um salário a mais por mês. Um benefício real seria ter um 14º, um 15º, né? E afins. Mas pensar sobre isso é uma coisa muito complicada, né? Porque as pessoas querem realmente o direito de serem filhos da puta. Esse é o quesito final. E ruim nesse sentido, muito ruim. Porque uma pessoa que fale, por exemplo, né, eu entrei nas minhas redes sociais e tava uma série de fake news sobre essa questão do orçamento secreto. E resumindo muito, e é um grande resumo, o problema cabal do orçamento secreto, né, é a falta de transparência, que é um dos princípios básicos da administração pública, publicidade. Os atos públicos precisam ser publicizados, né? Ou seja, eles precisam ser transparentes. Qualquer pessoa, como eu e você, tem que ter o direito de poder entrar em um site de um determinado órgão, ou mesmo, né, do governo federal, né, lá nos ministérios específicos, e compreender, né, de ter lá acesso aos dados que vão dizer, tanto dinheiro, né, o dinheiro foi arrecadado, né, em um determinado valor, por um determinado meio, ele foi realocado no lugar X, Y, Z. Esse local bate com uma lei X, com esse outro aqui bate com a lei Z, esse daqui não tem uma lei, mas tem uma ementa. E aí essas ementas, né, que são uma espécie de lei, né, mas estou sistematizando no que é fora de uma lei complementar comum, essas ementas são consideradas nesse sentido secreto porque o dinheiro vai para um lugar e as pessoas não sabem que mandou esse dinheiro para lá. Como alguém que hoje em dia é muito mais próximo de alguns, digamos assim, de algumas movimentações políticas, eu compreendo quão isso é perigoso, né? Porque você tem uma dificuldade muito grande, né, de ter a clareza de para onde o dinheiro está indo, pelo motivo pelo qual está indo, e aí você não tem a clareza de quem mandou para lá. E aí esse esquema começa a ser muito turbulento, que é contra os princípios básicos da administração pública, né? E acaba fazendo mal a toda a sociedade, porque como já estão provando, né, ainda está tendo uma investigação, todo um estudo disso, muito dinheiro, né, que deveria ir, né, para um local específico, para sanar um determinado problema, para ir para uma determinada política pública que faz, né, um determinado bem para alguém, né, ou para um conjunto de alguém nesse sentido, né, simplesmente não está indo, não está chegando lá,
porque esse dinheiro está sendo desviado para algum outro canto, né? E acho que para falar melhor disso, acho que ninguém falou de uma forma tão simples nesse sentido como a Simone Tebet, que é o vídeo dela que está rodando por aí, explicando as ideias do orçamento secreto e de como isso foi parar. No meu eixo temático, digamos assim, de formação, eu posso explicar mais sobre o que é o orçamento em si, né? Porque orçamento, né? Dentro da administração pública, a gente tem a lei, né? A gente tem leis, né, orçamentárias, e dentro da administração pública, as demonstrações contábeis, elas são divididas, né? Então a gente tem gastos orçamentários, né, e uma outra parte dividida para questões financeiras barra patrimoniais. Então, o orçamento, ele é ligado a muitas coisas que se esperam fazer, com o que se espera receber. O que acho que na área privada, né, o que é o que as pessoas confundem muito, né, na área privada o orçamento funciona de uma forma diferente, assim, porque na iniciativa privada, o orçamento, ele pode funcionar com o dinheiro que você tem, ou ele pode funcionar com um planejamento. Por exemplo, na gestão de projetos pelo PMBOK, você tem um valor X, né? Então, sei lá, pensa num valor de 1 milhão. Você tem 1 milhão de reais para fazer um determinado projeto. Então, você tem que fazer o teu projeto pautado dentro daquele dinheiro, né? Usando o que for mais a maneira de otimizar melhor aquele recurso. Então, se você puder gastar menos para fazer a mesma coisa, né, do que você poderia ter no planejamento anterior, etc., melhor. Mas, tipo, no orçamento público, isso não funciona bem, né? Porque no orçamento público a gente já tem muitas coisas que são ali vinculadas a alguma lei. Então, tipo, você já tem uma lei que vai dizer que tantos por cento tem que ser com gastos na saúde, tantos por cento com gastos na educação, nessas e nessas esferas. Tantos por cento tem que ir para um lugar XYZ. E aí, você tem uma parte do orçamento, né, que eu acredito que geralmente é menor, mas você tem ali um percentual do orçamento que ele é do governo, né, ele é discricionário. Então, o governo em questão, né, e falando nesse sentido o governo federal, ele pode, mas se reflete, né, mais ou menos da mesma forma, tanto nos estados, no Distrito Federal ou no município. Você tem uma parte, né, que aquele governante pode direcionar. Por isso que estar no poder executivo é direcionar como algumas políticas públicas vão acontecer, né, no país por 4 anos. Né, através da lei de orçamento anual e plurianual, né? Então, tipo, essas coisas estão na lei aí 101 de 2000, se eu não me engano, mas eu vou pôr elas. E são essas coisas que a gente tem que pensar. Porque se você não tem o conhecimento sobre a lei, sobre os assuntos que regem essas coisas, você não tem como ter uma opinião. E aí você fica levado, né, mais facilmente sendo carregado pelos ventos do que as pessoas que têm mais ou menos uma mesma ideologia que você estão norteadas para fazer. E aí uma questão política que é séria, que norteia a minha vida, sua vida, nossa vida em conjunto, passa a se transformar uma questão de fé. E não tem nada de fé no jogo político, no jogo econômico, né, nesse sentido macroeconômico. Não tem fé. É uma jogada bem real. Os políticos sabem disso, eles estão brincando com os seus medos, né? Mas uma coisa que a gente tem que pensar, né? A gente tem uma fala aí do Guedes, no início do governo, que ele disse que só se ele fizesse muita besteira, o dólar passava de 5 reais. E a questão é que ele realmente fez.
tem uma noção básica da economia, né, que isso em alguma forma está ali atrelado ao orçamento, que é a questão de balanço, né, a balança comercial, que é sobre o que você vende para fora e o que você vende aqui dentro. Tudo que você compra dentro do país, você usa a moeda local, então no nosso caso real. Tudo que você vende para fora do país, ou compra de fora do país para dentro, você faz essa transação em dólar, né? Inclusive você que compra na Shopee, mesmo que você compre lá, sei lá, algo de R$ 5, o Banco Central vai converter isso para dólar, né? E vai pagar a determinada empresa em dólar. Né? Isso é um método sacado. Inclusive, hoje eu respondi uma questão na minha prova de mercado financeiro sobre isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o Bolsonaro vem com as políticas dele de governo, acaba com a nossa reserva de grãos, exporta tudo e acaba com qualquer barreira mínima que qualquer governo que se preze tem uma barreira, né, do quanto você vai exportar de uma determinada coisa para manter, né, essa questão dessa balança, né, é uma balança daquele perfil antigo, né, então você não vai tipo fazer nenhuma das coisas demais, se você quiser um equilíbrio. E aí quando ele vende todas essas coisas, né, acaba com a nossa reserva de grãos, a gente vê o preço de todos os grãos aumentarem. Porque quando você exporta demais, tudo dentro do mercado interno fica mais caro. Ainda mais quando a gente tem um câmbio que está tão desfavorável. Então, tipo, o dólar, né, no preço que ele está hoje, que é mais ou menos de R$ 5,20 por aí. Se você pode vender o mesmo produto e ganhar entre $1 esse valor, esse equivalente, ganhar mais, porque você, produtor, vai querer vender para o mercado interno. Se você for vender para o mercado interno, você vai querer ganhar o equivalente ou ganhar mais porque tem uma escassez. Então, quem se ferrou com tudo isso? O pobre. Porque é o pobre que vive de salário. Porque o preço das coisas aumenta, mas o teu salário não aumenta. E já tem planejamento pro salário, que eu tenho um trabalho sobre isso, né? Eu também vou deixar ele linkado, que é o precarizar o trabalho, precarizar a sociedade, né? Já que a maior parte dos consumidores, né, no Brasil, quem consome são as famílias trabalhadoras. Quem faz o Brasil ter um PIB bom ou não são os trabalhadores, né? O trabalhador contribui com, tipo, se eu não me engano, mais de 65% do PIB. Então, é ridículo ter tantas políticas públicas, como tiveram nesse governo, voltadas inteiramente para os extremamente ricos, né? E quando fala empresários, né, muito microempresário, né? Até o pessoal com MEI, né? Que MEI, se você tem MEI, você não é empresário. E se você, tipo, tem uma LTDA, uma EIRELI, né, ou uma sociedade individual ali, que você é um microempresário, né, um faturamento médio aí de até uns 360 mil por ano, ou um pequeno empresário de uma média aí de uns 2, 3 milhões por ano, você não foi, essas políticas públicas não olharam para você, né? As políticas públicas desse governo são voltadas para quem tem muito dinheiro, para quem, tipo, realmente ali são empresas de grande porte para mais, né? Ou se forem empresas do agro, para o médio porte. Só que as atitudes desastrosas e contra qualquer meio sustentável já está criando problema também para o agro. Então, ao mesmo tempo que ele ajudou o agro, ele desfez uma série de outras políticas. Esse avanço neoliberal que começa lá no golpe da Dilma, e é um golpe, você pode ver que tipo, ela não foi presa, ela não perdeu nenhum direito político, ela simplesmente foi afastada dali porque tinham outras pessoas que queriam tomar conta desse orçamento.
Porque quem cuida do orçamento, principalmente, né, do governo federal, que é um orçamento gigantesco, né, e muito amplo, cuida dos rumos do país. E os rumos do país, como estavam indo, não eram interessantes para a classe, né, ou para a burguesia de fato. Né, porque eu acredito que é uma coisa de certa forma genial, principalmente da burguesia brasileira, é que ela consegue convencer, né, consegue instrumentalizar o restante da classe, da massa, do proletariado, a brigar pelos direitos dela, em favor dela. O que eu acho isso, tipo, incrível. E que a gente não consegue compreender que uma classe trabalhadora, pobre, fudido, desunido, nunca vai conseguir nada. Vai ter que continuar brigando para ter o direito de acordar às 5 da manhã para ir pegar um trem lotado, trabalhar, agradecer a Deus porque tem um emprego. É o máximo que a gente vai conseguir como classe trabalhadora. E a vitória do Lula garante esse máximo. Só. E nada além disso. Porque não tem nada de revolucionário na eleição dele também. É só para continuar garantindo o mínimo. Que pode realmente deixar de existir numa extensão desse governo desastroso, como tem tanta gente mal informada, ou filha da puta desgraçada mesmo, que vai votar para estender isso.